Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Agora preparem-se porque o vídeo de hoje está imperdível. Em uma pequena cidade nas montanhas, conhecida como Baiji, um duelo estava prestes a acontecer. Muitas pessoas estavam lá para assistir a esse duelo. De repente, um grupo de pessoas chega subindo as escadas. O que aparenta ser o líder deles está à frente do grupo, chamado Vento do Pavilhão. Esse mesmo homem pensa que finalmente chegou ao ponto que queria, e, quando vencer o duelo, poderá se juntar à seita mais forte da liga. Ele tem uma lembrança de alguma tragédia que aconteceu em sua vida, com várias pessoas mortas no chão. Mas ele volta a pensar que agora a verdade está muito perto dele. Uma outra pessoa está parada no meio da arena. Esta pessoa se chama Hong. Ele é o líder do clã Hongman. Hong pergunta qual deles é o desafiante e pede para que se apresente. O líder da seita Vento do Pavilhão vai à frente e se apresenta, dizendo que é o mestre da seita Vento do Pavilhão e se chama Lin Xiao. Um dos membros da sua seita fica irritado por Hong não os conhecer. Mas a garota ao lado dele pede para que ele mantenha a compostura. As pessoas da plateia ficam surpresas ao ouvirem o nome Lin Xiao. Um homem no meio da plateia diz ao seu amigo que esse Lin Xiao é o novo mestre espiritual que surgiu de repente, e muitas seitas foram derrotadas por ele. Lin Xiao não quer perder mais tempo e anuncia ao mestre Hong que não vai mais enrolar e vai começar. Ele começa a liberar sua energia e invocar sua besta espiritual. Muita fumaça começa a subir e, de repente, uma sombra enorme cobre a arena. A plateia fica de queixo caído com o que vê, se perguntando como ele conseguiu desenvolver e cultivar uma besta espiritual tão poderosa. Sua besta espiritual é uma baleia classificada como o primeiro. Seu nome era Kun, o gigante aquático. Hong olha para tudo aquilo e diz que a seita Vento do Pavilhão são piscicultores e que provavelmente eles têm algumas habilidades. Aquele mesmo membro da seita Vento do Pavilhão fica irritado novamente por Hong tê-los chamado de piscicultores. Hong se prepara e diz que vai mostrar algo interessante. De repente, uma mão gigante acerta o chão causando destruição na arena. A besta espiritual de Hong é um macaco gigante chamado Tsuna, classificado como o primeiro tipo de besta ambulante, Sky Ape. Então, a batalha começa e as duas bestas espirituais começam a lutar. A plateia está achando que o líder do clã Hong é melhor, afinal, é uma seita classe A. A garota da seita Vento do Pavilhão pergunta se vai ficar tudo bem, e o outro garoto diz para ela não se preocupar, pois as condições para a evolução da besta foram atendidas. A garota fica chocada com isso, perguntando se isso realmente era verdade. Lin Xiao começa a concentrar sua energia e diz que ele é uma pessoa boa, e como ele se atreveu a desafiar o mestre Hong, ele está naturalmente um tanto confiante. Lin Xiao diz que este trunfo foi preparado para este duelo contra Hong. De repente, uma luz intensa sai de Lin Xiao e vai direto para sua besta espiritual. A baleia começa a soltar muita fumaça e seus olhos já estão diferentes. Ela começa a surgir da fumaça e, como podemos ver, ela está muito maior e aterrorizante. Ela ataca o macaco com uma mordida, e o macaco grita de dor enquanto é mordido. Hong fica em choque com o que está vendo. Ele grita, dizendo que Lin Xiao evoluiu a besta espiritual dele para o estado de entrada e se pergunta como isso é possível. A plateia, vendo que a besta de Lin Xiao está no estado de entrada, fica em pânico, pois é a primeira vez de muitos ali a ver uma besta desse nível. Outras pessoas perguntam quem é esse Lin Xiao e dizem que o resultado do duelo já está decidido. Aquele mesmo garoto da seita Vento do Pavilhão se gaba de que agora todos sabem do que a seita Vento do Pavilhão é capaz. E outro membro diz que Lin Xiao é digno de ser o líder da seita. Mas algo inesperado acontece. Uma rachadura na pele da baleia aparece. A garota percebe que tem algo errado. A pele da baleia continua aparecendo rachaduras, cada vez mais. Lin Xiao fica sem entender o que está acontecendo, e agora toda a pele da baleia está rachada. Ela começa a perder sua pele, e sua carne começa a aparecer. Seus olhos, de azuis, passam a ser amarelos, e após perder quase toda sua pele, ela vira um monstro zumbi colossal que até o macaco entra em pânico. Lin Xiao se pergunta se a evolução falhou e o que aconteceu de errado, pois sua baleia virou um monstro zumbi. A baleia se vira e vai em direção da plateia e, sem misericórdia, começa a matar todos que estavam ali. Lin Xiao tenta controlá-la com sua energia, mas de nada adianta. Ela volta sua atenção para Lin Xiao, que continua tentando controlá-la. A baleia está cada vez mais perto de Lin Xiao,
E quando está de frente com ele, a garota grita para ele tomar cuidado. Ling Xiao pensa que este monstro está totalmente fora de seu controle. A baleia abre a boca para atacar, e nesse momento Ling Xiao se pergunta se ele vai morrer ali, daquela forma, depois de trabalhar tanto durante tanto tempo, e estando a um passo da verdade. Ele pensa que não está disposto a desistir. No entanto, sua vida acabou ali, naquele momento. De repente, em um lugar bonito com árvores e montanhas, uma pessoa acorda debaixo de uma árvore. Ela coça a cabeça meio confusa, olha para suas mãos e se pergunta como foi parar naquele lugar. Ele vê um riacho ali perto e decide ir lavar seu rosto e beber um pouco de água. Mas no momento que olha para a água e vê seu reflexo, ele se assusta e cospe toda a água que estava na sua boca. Como podemos ver, essa pessoa é Ling Xiao. Ele se pergunta quem é essa pessoa e como ele se tornou ela. Mas antes de tudo, ele decide se acalmar. Ele pensa e chega à conclusão de que esta deve ser o efeito da habilidade, aproveitar o corpo e o nirvana. Para estar seguro, a baleia aprendeu a habilidade, aproveitar o corpo e o nirvana. A habilidade consiste em, quando o mestre da besta espiritual morrer, ele reencarna aleatoriamente após um ano. Quando o mestre das bestas espirituais morrer, o nirvana será ativado automaticamente. Após um ano mantendo a alma do mestre das bestas, ele ocupará aleatoriamente o corpo de outra pessoa e renascerá. Ling Xiao percebe que assumiu o corpo dessa pessoa e a ressuscitou, mas fica triste ao perceber que está morto há um ano. Ling Xiao fica irritado, pois faltou muito pouco para ele colocar sua seita na Liga Superior. A verdade poderia ter sido descoberta, e agora todos seus esforços foram desperdiçados. Ele fica frustrado também, pois sua baleia de estimação foi sacrificada quando a troca do corpo do Nirvana foi ativada, e agora ele tem que retreinar uma nova besta espiritual. Mesmo que ele tenha sobrevivido, agora ele está de volta à estaca zero, e para ele, isso é muito perturbador. Ling Xiao se pergunta o que realmente aconteceu. Ele tinha verificado a condição de evolução, e mais uma vez não houve nem sequer um leve erro de cálculo. Então, por que a evolução falhou? Por que a baleia se transformou em zumbi? Alguém atrapalhou a evolução? Se sim, quem foi? Ninguém mais sabia do segredo da baleia. Ling Xiao pensa em quem seria o proprietário atual de seu novo corpo e o que ele fazia para estar ali naquele momento. Ele tem muitas perguntas. De repente, Ling Xiao escuta várias pessoas correndo ali perto. Ele se vira para ver o que era. As pessoas que estavam correndo começam a gritar que tem uma pessoa logo ali na frente e que deveriam verificar. Ao chegarem perto de Ling Xiao, um dos caras do grupo informa a todos que havia encontrado e que era para todos irem ali rapidamente. Os outros começam a chegar de trás dos arbustos. Ling Xiao pensa que todos ali devem ser os guardas da residência do Bai. Ling Xiao percebe que as roupas deles são familiares para ele. Ele continua pensando e conclui que aquele grupo realmente são guardas da residência do Bai. Bai é uma seita da Segunda Liga. Ling Xiao cumprimenta eles e pede para aproveitar a oportunidade para perguntar sobre a situação. Ling Xiao diz que todos ali parecem estar muito ansiosos e pergunta se estão procurando por algo. O mesmo guarda que achou Ling Xiao começa a gritar, dizendo para Ling Xiao parar de fingir. O guarda chama Ling Xiao de Feng Mang e pervertido e pergunta onde ele escondeu as senhoritas. Ling Xiao entra em choque, se perguntando por que eles estão o chamando de pervertido e de quais senhoras eles estavam falando. Ling Xiao estica seus braços, gritando para eles esperarem, pois deve ter um mal-entendido. Ele pede por favor para escutarem, mas o guarda pede para Ling Xiao parar de falar, pois ele é um pervertido astuto. Então eles devem matá-lo rapidamente. O guarda investe contra o Ling Xiao, mas ele consegue desviar no último segundo. Ele se apoia no braço enquanto se afastava do guarda. Ling Xiao pensa que isso é ruim, pois não há tempo suficiente para ele poder se explicar. Ele vê que tem apenas alguns guardas, então ele pode lidar com eles facilmente. Ling Xiao começa a conjurar uma magia para liberar sua besta. Ele pede para que todos se preparem para o que vai vir. Os guardas ficam preocupados, pois Ling Xiao vai liberar sua besta espiritual. O guarda fala para todos tomarem cuidado. Ling Xiao pensa que tem sorte, pois o proprietário do seu corpo atual também é um mestre espiritual. E ele tem duas bestas espirituais, embora Ling Xiao não saiba que tipo de bestas são. Mas mesmo assim, não deveria ser um problema comandá-las. Ling Xiao estica sua mão confiante de que não será difícil derrotar os guardas com as bestas. Ling Xiao grita para as bestas saírem. Quando a besta começa a sair, Ling Xiao olha para ela e pensa que a julgar pela forma não parece ser ruim, e a julgar pela sombra parece ser uma besta feroz.
Os guardas recuam um pouco e se preparam. Mas a besta que Ling Xiao convocou é apenas um cachorrinho pequeno. Ling Xiao fica de queixo caído se perguntando que diabos é isso. O cachorrinho corre em direção a Ling Xiao, que pergunta por que o cachorro está correndo em sua direção. Mas quando o cachorro chega em Ling Xiao, ele agarra em sua perna e começa a fazer coisas indecentes. Ling Xiao pensa que os proprietários antigos do seu atual corpo não só são pervertidos como sua besta espiritual também é. Ling Xiao acha isso muito vergonhoso. Os guardas ficaram de queixo caído com o que estava acontecendo. O guarda pega sua espada e grita que não tem nada a temer, e diz que vai ser fácil acabar com ele juntos. Mas nesse momento, Ling Xiao lembra que tem outra besta espiritual, e decide invocá-la também. A besta aparece, no entanto, é uma besta do tipo vinha normal. Ling Xiao pede para a besta vinha atacar o que ela obedece, e usa seus braços de vinha para atacar. A besta vinha prende a garota de uma forma sugestiva, e isso deixa os outros guardas corados. Um dos guardas grita para o prota o chamando de pervertido. Ling Xiao coloca a mão na cabeça e diz que essas bestas não são normais e foram treinadas da maneira errada. Ling Xiao tenta não entrar em pânico e pensa como resolver isso. Ele acha que pode haver uma maneira criativa de usar essas bestas. Então ainda tem uma chance para Ling Xiao. Nesse momento, alguém corta os braços da besta, vinha e joga uma pedra no cachorro, mas ao ver isso, Ling Xiao percebe que não tem chance nenhuma. Ling Xiao foi capturado pelos guardas e amarrado com as próprias vinhas de sua besta. Ele suspira enquanto está sentado no chão e pensa que isso é muito louco. Renascer no corpo de um pervertido com tais bestas espirituais. De repente o guarda grita pedindo para Ling Xiao falar agora onde estão as senhoritas de Bai. Ling Xiao responde que, como ele havia dito antes, isso tudo é um mal-entendido. Ling Xiao pergunta se o guarda vai ouvir a explicação dele. O guarda coloca sua espada na garganta de Ling Xiao e pede para ele falar. De repente, um outro guarda chega gritando que eles encontraram a moradia do pervertido. Uma casa simples no meio da floresta. Esta era a casa do antigo proprietário do corpo de Ling Xiao. O guarda pergunta se aquela casa era realmente dele. Ling Xiao disse que achava que talvez. No entanto, os guardas não esperaram Ling Xiao terminar de falar e já derrubaram a porta da casa. Lá dentro, os guardas começaram a vasculhar enquanto o prota só olhava. Um dos guardas diz ao capitão que já procuraram na casa inteira, mas não encontraram nada. Ling Xiao suspira de alívio e pensa que está seguro agora. De repente, o guarda dá um soco na cara de Ling Xiao perguntando onde estão as senhoritas. Ling Xiao grita com ele dizendo que o guarda é um cara horrível, pois Ling Xiao disse que foi um mal-entendido. E mesmo assim, ninguém ouviu ele. Ele continua dizendo que se realmente tivesse sido ele as colocaria em um porão. E pergunta se sua casa parecia ter porão. Mas nesse momento um dos guardas grita anunciando que encontraram um porão. Ling Xiao começa a chorar, pensando que é um idiota. O líder vai até lá para conferir. Ele abre o porão e lá está cheio de garotas com pano na boca e amarradas. O líder tenta acalmá-las dizendo que estão ali para salvá-las. Ling Xiao começa a suar, vendo que tem muitas garotas ali, e pensa que o antigo dono do corpo era maluco. A guarda pula lá dentro para ajudar as garotas. Ela grita de lá de dentro que encontraram a senhoria Bai. A guarda tira a senhorita Bai de lá e pergunta se ela está bem. Todos os outros guardas se ajoelham perguntando se ela estava bem e lamentando por chegar tarde. E o protagonista lá atrás sem saber o que fazer, pois ele foi pego em flagrante, então acabou para ele. O líder se vira para Ling Xiao e pergunta o que mais ele tem a dizer. O líder pega sua espada e diz que vai acabar com Ling Xiao em nome da justiça. Ling Xiao aceita que é seu fim e não diz uma palavra sequer. Ele só pensa que conseguiu renascer e em menos de 1 hora ele vai morrer de novo. Mas de repente Bai intervém. O líder pergunta o que ela gostaria. Bai pede para que deixe Ling Xiao viver por enquanto e levá-lo de volta para a residência. Bai diz ter seus próprios arranjos para lidar com Ling Xiao. Ling Xiao, ouvindo isso, fica assustado. À noite na residência da Bai, Ling Xiao está acorrentado em um pilar. Ele pensa sobre o motivo da senhoria Bai não ter matado ele. Ela só trouxe ele para a residência e o manteve em cativeiro. Ela claramente não quer torturá-lo como vingança. Ling Xiao suspira, pois as 2 bestas que ele tem foram derrotadas. Então ele não pode invocá-las até que eles se recuperem. Ling Xiao pensa que agora sim é seu fim. Ele não pode escapar dali. Não há nada que ele possa fazer para se salvar. De repente, a porta do cativeiro se abre e a luz do lampião vai direto na cara de Ling Xiao. O líder dos guardas chega e diz que a senhorita Bai quer vê-lo. Enquanto caminhavam pela residência, Ling Xiao pergunta como eles estão planejando torturá-lo.
Ling Xiao quer saber, pois pretende se preparar mentalmente para isso. Ao chegarem em um portão, o líder diz que está logo ali. Ling Xiao pergunta onde está a câmara de execução. O guarda informa para o prota que este é o quarto da senhorita Bai e manda Ling Xiao entrar. Ling Xiao pergunta se lá realmente é o quarto dela, mas sem enrolar muito, ele começa a entrar no quarto. Ling Xiao chama a senhorita Bai, mas não houve respostas. Ling Xiao se pergunta por que está tão escuro ali e o que ela quer fazer com ele. De repente, um fósforo é aceso e usado para acender uma vela. Bai está sentada em sua cadeira dizendo para Ling Xiao que ele finalmente está ali e o chama de pervertido. Ling Xiao fica sem palavras por um momento, mas junta coragem e pergunta o que ela quer com ele. Ela pergunta para ele se ele sabe o motivo dela não ter o matado. Ling Xiao responde dizendo que provavelmente ela é muito gentil e daria uma chance a ele para se redimir. Mas com isso, Bai fica furiosa e pergunta como um pervertido como ele ousa drogar a água e tentar tirar vantagens dela. Ling Xiao responde que não ousaria fazer isso e que isso tudo não passa de um mal-entendido. Ling Xiao percebe que Bai realmente quer se vingar. Bai começa a dizer que ela nunca sofreu algo do tipo desde que nasceu, e Ling Xiao é a primeira pessoa que a fez sofrer. Bai começa a conjurar sua magia e diz para Ling Xiao que será fácil deixá-lo morrer, mas a morte dele não saciará a raiva dela. Ela pretende mantê-lo para sempre em sua residência e fazer de Ling Xiao um lacaio que ela possa humilhar a qualquer momento que ela quiser. De repente, sua besta espiritual aparece. É uma cobra branca e bem grande. Ling Xiao levanta a mão e diz que no momento ele não pode, pois desde criança ele foi mimado e não sabe servir bem as pessoas. As únicas coisas que ele sabe é comer, sentar e não fazer nada. Ele não sabe lavar roupa, cozinhar e também é chato, e por esse motivo ele não pode ser lacaio. Com isso, Bai fica irritada e diz que ela não está negociando com ele. Mas o prota se vira com uma expressão apreensiva e diz à senhorita Bai que ela pode encontrar outra pessoa para ser seu lacaio, pois ele estava indo embora. Ling Xiao se despede e começa a sair. Bai ouvia tudo em silêncio, mas antes que Ling Xiao saia, ela pergunta a ele quem deu a permissão para ele sair. Ela chama sua besta espiritual e manda sua besta dar uma lição em Ling Xiao. De repente, a cobra ataca Ling Xiao. Ele vê a cobra se aproximando, mas no último segundo ele consegue desviar. A cobra passa reto e acerta o chão com tanta força que quebra uma parte do chão. A cobra chamada Xiaobai se levanta e começa a sibilar enquanto encara o prota. No entanto, com este ataque, Xiaobai mordeu e cortou a vinha que prendia Ling Xiao. Bai avisa Ling Xiao que, se ele quiser sair dali, ele tem que passar por Xiaobai. Determinado, Ling Xiao começa a desenrolar as vinhas de seu corpo. Ele diz que, já que não podem fazer um acordo, então ele terá que se esforçar. Ele começa a invocar suas bestas espirituais, mas quando elas aparecem, estão dormindo e com uma placa dizendo para não perturbar, pois estavam de folga. Ling Xiao grita com eles, dizendo que eles vão morrer se continuarem relaxando. No mesmo momento, as duas bestas acordam apavoradas. Ling Xiao grita que agora não há tempo para eles se recuperarem totalmente. Agora é vencer ou morrer. Ling Xiao ainda não entendeu os poderes de suas bestas por conta de ser o novo proprietário do corpo, mas pede para que suas bestas deem seu melhor para vencer. A cebola e o cachorro estão determinados. Então, Xiaobai ataca e morde a cebola, que nem tentou desviar. Ling Xiao fica em choque com isso, mas isso tudo faz parte do plano da cebola. Ela usa suas vinhas para amarrar Xiaobai, segura a cabeça de Xiaobai e usa mais vinhas para amarrar todo o seu corpo, e novamente de uma forma sugestiva que Xiaobai até fica corada. O cachorro começa a correr em direção de Xiaobai. Ele salta e usa a sua habilidade de xixi no olho de Xiaobai. Com isso, Xiaobai fica sem conseguir enxergar direito. Ela cai no chão desnorteada e tremendo. Bai fica em choque, se perguntando quais técnicas são essas, e chama novamente o protagonista de pervertido. Ling Xiao pensa que foi como ele pensou. Nenhuma das técnicas de suas bestas são normais. Ling Xiao diz que pelo menos funcionou bem desta vez. Bai grita que as bestas de Ling Xiao eram bestas pervertidas na sua fase de infância. Eles não podem vencer sua serpente branca que está na 5ª fase da adolescência. Então, Bai decide mostrar do que é capaz. De repente, os olhos de Xiaobai começam a brilhar, e seu corpo a sair fumaça. Agora, Xiaobai está com seu corpo pegando fogo. Essa técnica se chama escalas de fogo, e consiste em queimar qualquer substância ligada ao corpo do usuário, gerando alto calor com fricção escamosa. Com isso, Xiaobai consegue queimar as vinhas e se livrar das amarras, ao mesmo tempo queimar a cebola junto.
O cachorro decide vingar seu amigo Cebola, mas Xiao Bai acerta o cachorro com o rabo e o joga longe, passando por Ling Xiao e acertando uma pedra logo atrás. Agora o cachorro e a cebola estão fora da batalha. A cobra olha para Ling Xiao e começa a silvar. Ling Xiao fica assustado com isso. Bai começa a dizer que Ling Xiao não tem mais bestas espirituais e pergunta como ele vai lutar agora. Então, Bai manda Xiao Bai atacar. Xiao Bai avança com toda velocidade para cima do protagonista, que apenas fica parado em pânico. Mas Ling Xiao consegue segurar a boca de Xiao Bai. Com o impacto, ele é jogado para dentro de um lago. Ling Xiao afunda no lago, e lá dentro ele pensa que será impossível vencer aquela cobra e se pergunta o que ele pode fazer. Mas de repente, ele se vira e vê um pequeno peixe nadando ali perto. Ele se pergunta o que era aquilo. Já do lado de fora do lago, Bai e Xiao Bai apenas esperavam por Ling Xiao. Bai pergunta se Ling Xiao morreu, pois ela ainda nem brincou com ele por muito tempo. Ling Xiao se levanta, e Bai fica surpresa. Ela começa a dizer que Ling Xiao é forte e pede para ele continuar a luta ou desistir logo. Ling Xiao ergue sua mão e libera sua energia. De repente, algo começa a surgir do lago. Bai fica confusa, perguntando como ele tinha mais uma besta espiritual. Um pequeno peixe azul brilhante surge da água. Bai, chocada, olha para o peixe e percebe que é apenas um peixe da lagoa. Ela começa a zombar da cara de Ling Xiao, dizendo que ele pegou um peixe na lagoa e quer usá-lo como sua besta espiritual. Mas o protagonista está determinado. Bai cobre a boca com a mão e pergunta para Ling Xiao se ele conhece a história do peixe-gato. Ling Xiao pergunta que história é essa. Bai diz que há muitos anos este tipo de peixe era altamente popular. Isso foi porque o líder do vento do pavilhão conseguiu elevá-lo para uma baleia colossal invencível. Mas, infelizmente, esse peixe perdeu o controle, engoliu e matou seu mestre durante a batalha que aconteceu há 1 ano. Desde então, ele foi chamado de monstro que matou seu próprio mestre. A aliança deu uma ordem para abater todos os últimos peixes do continente, e agora esses peixes estão quase extintos. Bai diz que seu irmão manteve secretamente esse peixe na lagoa, e ele pode ser o último peixe-gato de todo o continente. Além disso, todos concordaram que só o líder do vento do pavilhão sabia o segredo para criar um peixe-gato. Ninguém mais poderia evoluí-lo com sucesso para se tornar algo mais do que um peixe espiritual inútil. Bai coloca a mão no queixo e fala que não imaginava que Ling Xiao iria se conectar contratualmente com esse tipo de monstro selvagem que engoliu seu próprio mestre. Ela diz que sente pena dele. Ling Xiao responde que não tem como saber se ele não tentar. Bai cansa de conversar e ordena que Xiao Bai ataque. Ling Xiao grita para seu peixe que iria deixar aquilo com ele. O peixe sai voando e passa direto por Xiao Bai. Ling Xiao segura Xiao Bai pela boca, tentando não ser engolido novamente. O peixe continua voando enquanto Ling Xiao está sendo atacado. O peixe chega atrás de Xiao Bai e começa a chupar sua cauda. Bai, vendo aquilo, fica sem acreditar no que está vendo. Ela pergunta o que o peixe está fazendo e se aquilo era uma brincadeira. Bai aponta para Ling Xiao e grita para ele que ela não pensava que ele fosse sábio, mas não imaginava que ele fosse tão estúpido. Bai diz que se sente insultada por ter sofrido nas mãos de Ling Xiao e o chama de irritante. Ela fala que não tem mais tempo para brincar e que ele vai morrer agora. Ling Xiao ainda está lutando com Xiao Bai, e Bai grita para Xiao Bai morder Ling Xiao até a morte. As presas de Xiao Bai começam a perfurar a mão de Ling Xiao. Ling Xiao vira seu rosto por conta do bafo da cobra. Nesse momento, Ling Xiao chama seu peixe e manda ele agilizar. O peixe então assente com a cabeça, se prepara e começa a sugar a cauda da cobra para dentro. Bai e Xiao Bai ficam em choque com o que o peixe está fazendo. O peixe rapidamente começa a engolir Xiao Bai inteira, deixando-a completamente apavorada. O peixe continua sugando até o momento de engolir a cobra completamente. Bai fica apavorada com isso e começa a tremer. Para aliviar, o peixe arrota. Bai cai de joelhos no chão. Ela cobre sua boca com a mão e diz que isso é impossível. Ling Xiao começa a tossir enquanto chama seu peixe de volta. Então, ele guarda sua besta. Ling Xiao, enquanto tenta sair do lago, diz para a senhoria Bai que ela é muito arrogante. Então, Ling Xiao não teve escolha a não ser mandar o peixe engolir Xiao Bai. Ling Xiao aproveita e pede desculpas para Bai. Enquanto Ling Xiao sai do lago, ele diz adeus a Bai. Ele pula um murinho e salta para longe, deixando Bai caída no chão e acabada. Bai começa a chorar xingando Ling Xiao. Bai cerra os punhos e grita chamando os guardas. Os guardas chegam lá perguntando qual era o problema. Bai aponta dizendo que o pervertido está fugindo. Ela pede para eles se apressarem e trazerem ele de volta.
O líder se ajoelha e diz para a senhoria Bai que eles não têm tempo suficiente e pede por favor para que ela dê a permissão para eles usarem as bestas espirituais. Bai grita com eles dizendo que eles são muito inflexíveis. Ela pergunta como eles pretendem chegar em Ling Xiao sem usar as bestas espirituais. Mas no mesmo momento, os guardas convocam suas bestas para ir atrás de Ling Xiao. Ling Xiao, nesse momento, está correndo no meio da floresta. Enquanto corre, ele pensa que, dado ao seu nível de força atual, ele é um alvo fácil. Mas ele tem sorte de ter encontrado e capturado um peixe-gato, e com isso, ele tem uma chance de voltar ao topo novamente. Ele continua correndo, pensando que Bai não o deixará escapar tão facilmente. Ling Xiao acha melhor escapar daquele lugar primeiro. No dia seguinte, o céu estava extremamente bonito. Em uma estação ali perto, várias pessoas estão chegando. O recepcionista dá as boas-vindas ao grupo. O cara diz que gostaria de entrar na cidade e quer alugar uma besta não muito cara, mas que possa proporcionar um passeio confortável. O recepcionista pede 1 minuto para o grupo e grita pedindo uma besta espiritual que possa proporcionar um passeio agradável. Nesse momento, 2 caras chegam e começam a convocar a besta. Um escorpião gigante com 2 cadeiras, um baú e uma lamparina aparecem. O recepcionista fala que o escorpião tem assentos confortáveis e é capaz de satisfazer as necessidades dos clientes. O cliente experimenta o assento e diz que não é nada mal. Então, eles se despedem e o cliente vai embora. De repente, Ling Xiao chega correndo pedindo uma besta espiritual. O recepcionista pergunta para qual seria o uso da besta, se era para uso pessoal ou comercial. Ling Xiao, todo suado e cansado, diz que ele quer ir para a seita Vento do Pavilhão na segunda liga. Ling Xiao acrescenta que a seita tem um acordo de adesão com esta estação, então ele pede uma besta rápida, pois ele está com pressa. O recepcionista sorri e diz que não tem problema. Ele só vai precisar da chave de acesso da seita, incluindo os movimentos e as palavras do código secreto. Ling Xiao tosse para limpar a garganta e começa a dançar, dizendo: pequeno peixe, pea, pea, pe, peixe grande, pea, pea, pe, vento do pavilhão, mua, mua. O recepcionista fica branco ao ver essa cena. Ling Xiao vê a expressão do recepcionista e pergunta por que ele está com aquela expressão e se tinha algum problema. O recepcionista responde que não tem nada de errado, ele só está procurando os detalhes. Ling Xiao coloca a mão na testa e pensa que não deveria ter pedido para Gu Ling criar os códigos da seita, pois isso é muito embaraçoso. Ele lembra de Gu Ling dizendo que os movimentos estavam prontos. De repente, o recepcionista interrompe os pensamentos de Ling Xiao e diz que o registro não existe. Ele pergunta se Ling Xiao tem certeza que os movimentos e códigos estão corretos e se Ling Xiao queria tentar novamente, mas Ling Xiao se nega a fazer aquilo de novo. Após um tempo, o recepcionista finalmente conseguiu encontrar. Ling Xiao não perde tempo e pede um falcão supersônico, mas se não tiver o falcão, uma besta das sombras já seria o suficiente. O recepcionista pede desculpa e informa a Ling Xiao que a seita Vento do Pavilhão não atende o nível exigido para alugar essas bestas espirituais. Isso deixa Ling Xiao confuso, pois essas bestas espirituais são exclusivas para as seitas da segunda liga. Ling Xiao se lembra das palavras de Bai, dizendo que depois que o peixe engoliu e matou o seu mestre há 1 ano, a aliança deu uma ordem para abater todos os outros peixes e agora eles estão quase extintos. Com isso, Ling Xiao fica apavorado. Ele pensa que a seita Vento do Pavilhão deve ter sofrido muito após este incidente que aconteceu há 1 ano. Então ele percebe que provavelmente a seita não está mais na segunda liga. Ling Xiao corre até o recepcionista e pergunta se a seita Vento do Pavilhão foi rebaixada e em qual liga ela está nesse momento. O recepcionista começa a suar e gaguejar. Ling Xiao grita, perguntando por que ele está gaguejando, e pergunta novamente em qual liga a seita está, se é na 3ª ou na 4ª liga. O recepcionista lamenta em dizer, mas a seita Vento do Pavilhão foi removida das ligas. Isso deixa Ling Xiao completamente em choque. De volta à residência Bai, o guarda está lá e informa a Bai que eles se dividiram em 3 grupos e procuraram Ling Xiao num raio de 5.000 metros, mas não foram capazes de rastreá-lo. Bai fica com tanta raiva que começa a tremer. Ela grita com eles, chamando-os de lixo que não conseguem encontrar uma pessoa. Ela complementa, dizendo que sofreu muito por causa de Ling Xiao, e pergunta para os guardas se eles não poderiam ajudá-la a se vingar. Ela continua gritando que não dá para confiar em nenhum deles. Os guardas pedem desculpas pela incompetência e pedem para Bai perdoá-los. De repente, um vento forte passa e levanta o vestido de Bai.
Uma sombra enorme cobre os guardas e um pássaro gigante voa no céu. O pássaro olha para eles, e o cachorro que estava lá começa a tremer de medo. Um cara alto e com cabelos longos aparece voando montado no pássaro. Bai fica feliz com a volta dele, pois aquele cara é seu irmão. Enquanto isso, Ling Xiao está sentado embaixo de uma árvore com a mão na testa, meio pensativo. Ele se lembra de ter gritado com o recepcionista, perguntando se a seita vento do pavilhão havia sido removida das ligas em 1 ano e também como exatamente isso aconteceu. O recepcionista informa a Ling Xiao que não sabe nada sobre o ocorrido, mas mostra um caderno para Ling Xiao, dizendo que ele pode ler o registro para saber. No registro, consta a história da seita do vento do pavilhão. No 10º mês do 41º ano, o desafio foi bem sucedido. A seita foi promovida para a segunda liga, mas no 5º mês do 42º ano, devido à morte do seu líder, a seita vento do pavilhão foi rebaixada para a terceira liga. No 8º mês do 42º ano, a aliança deu a ordem de abater todos os peixes-gatos e eliminar quaisquer bestas espirituais potenciais que pertencessem à seita vento do pavilhão. Assim a seita foi rebaixada à 4ª liga. E no 2º mês do 43º ano, um grande número de seitas cometeu pilhagem contra a seita vento do pavilhão. A seita foi fortemente impactada durante o incidente, e a aliança removeu a seita das ligas. Ling Xiao ficou arrasado, pois não imaginava que a seita iria se deteriorar assim tão rapidamente depois que ele morreu. Ele pensa que provavelmente focou demais em seu autoaperfeiçoamento e negligenciou a força geral da seita. Ling Xiao se lembra de ter estado muito focado em elevar sua seita à liga superior o mais rápido possível para assim descobrir a verdade, e por isso, ele não conseguiu cuidar de outros assuntos como a força geral da seita. Ling Xiao suspira e começa a dizer que a seita desapareceu, e que no momento, suas bestas espirituais estão na fase de infância. Todos os seus esforços anteriores foram em vão. De volta na residência Bai, Bai está chorando para seu irmão, dizendo que Ling Xiao não só a humilhou, mas também a besta espiritual dele engoliu Xiao Bai. Bai pede para seu irmão se vingar por ela. O irmão de Bai fica irritado com Ling Xiao e diz que isso é muito irritante, pois Ling Xiao roubou o peixe-gato dele. Bai começa a gritar com seu irmão por ele não dar atenção para ela, e o xinga de estúpido. Bai cruza os braços e diz para seu irmão que o peixe-gato era muito poderoso, e pergunta por que ele não lhe deu essa besta espiritual. Seu irmão responde que isso não é verdade. Aquele peixe é muito fraco. Bai começa a gritar, falando que era verdade. Aquele peixe engoliu Xiao Bai muito facilmente. Ouvindo isso, seu irmão pensa sobre essa técnica, que é chamada de engolida, uma técnica de nível de classe do peixe-gato. O irmão continua dizendo que essa técnica não é tão poderosa, pois só podem engolir coisas que não revidam. Com essa técnica, o peixe pode engolir coisas muitas vezes maiores que ele. O irmão começa a dizer que, se Bai tivesse ordenado a Xiao Bai resistir um pouco, Ling Xiao não teria tido sucesso. Bai fica chocada com o quão fácil seria escapar da chupada do peixe. O irmão de Bai suspira e diz que ele já havia dito para Bai estudar mais sobre as técnicas de batalha das bestas, mas ela não se importou com isso. Bai fica corada de raiva e grita que Xiao Bai resistiu, mas seu irmão diz para ela falar o que quiser, pois ele sabe que é mentira. Enquanto isso, Ling Xiao está no mesmo lugar conversando com seu peixe. O peixe faz uma expressão triste, voa para perto de Ling Xiao e dá um beijo em seu rosto. Ling Xiao faz carinho no peixe e pergunta se seu peixe, chamado Puni, está tentando animá-lo e agradece por isso. Mas pede para Puni não se preocupar. Ling Xiao, com uma expressão séria, diz que não vai parar até se vingar da morte de sua família. Ele pega Puni na mão e diz que, enquanto ele tiver Puni com ele, poderá recuperar o que perdeu. De volta na residência Bai, o irmão de Bai está dizendo que, de qualquer forma, está provado que o peixe-gato é inútil. Ele não é forte nem nas fases posteriores, e há também o risco de engolir e matar seu próprio mestre. Voltando a Ling Xiao, o protagonista diz para Puni que todos pensavam que ele era inútil, acham que Puni é uma espécie de monstro, e até extinguiram sua espécie, mas Ling Xiao diz que sabe exatamente o quanto Puni é forte. O irmão diz que só houve uma exceção, Ling Xiao. O irmão não tem certeza do que Ling Xiao fez para fazer o peixe se tornar uma baleia colossal, mas, desde que ele está morto, ninguém mais sabe como Ling Xiao fez isso. Do outro lado, Ling Xiao fala que sabe todo o segredo de como tornar Puni invencível. O irmão começa a sair, e enquanto saía, ele ressalta que mesmo que o ladrão tenha o peixe, ele só terá um cargo a mais, e não fará nada demais. Ele pede para Bai não se preocupar, pois um dia ele vai acabar com Ling Xiao.
Ling Xiao diz a Puni que tem certeza de que Puni também quer provar seu valor. Ling Xiao fala que eles devem confiar exclusivamente em si mesmos para passar de ninguém para alguém. Ling Xiao aponta o dedo para cima e diz para Puni que ele não o culpa pelo que houve em sua vida passada. Mas nesta vida, ele pede para Puni prometer uma coisa: engolir tudo o que entrar em seu caminho e caminhar para o topo. Ling Xiao volta para ir à estação e pensa que não consegue seguir para nenhum lugar assim, pois não tem dinheiro. Ele pensa que deveria retirar os fundos da seita. Ling Xiao chama o recepcionista e diz que gostaria de retirar os fundos da seita Vento do Pavilhão. O recepcionista responde a Ling Xiao que não há problemas e vai pegar. Ele entrega para Ling Xiao um total de 6 taéis de prata e 34 moedas de cobre. Ling Xiao começa a tremer enquanto segura as moedas e se pergunta o que exatamente aconteceu com o Vento do Pavilhão. Ele pensa que, com tão pouco dinheiro, ele não teria o suficiente para atualizar Puni. Então ele decide gastar com sabedoria o dinheiro. Ling Xiao chama o recepcionista novamente e pede uma besta para uma viagem. Ele pede a mais barata e o recepcionista afirma com a cabeça. Não muito tempo depois, Ling Xiao estava em cima de um porco correndo por aí. Ele cobre a cara de vergonha por estar correndo em cima de um porco. Ling Xiao olha para Puni e fala para ele não se preocupar, pois sua situação é temporária, e diz também que vai atualizar Puni agora. Ling Xiao diz que, para Puni se tornar mais forte, há uma técnica que Puni precisa aprender primeiro. Então, eles chegam em um lugar com algumas placas. Ling Xiao decide seguir para uma cidade que está logo à frente e procurar uma loja de técnicas. Ling Xiao abre um sorriso e pede para Puni olhar. Eles finalmente chegaram ao portão da cidade Riley. Lá é um lugar muito diferente, cheio de bestas e humanos em todos os lugares. Este lugar é fantasticamente divertido. Existem muitos tipos de bestas espirituais que ali habitam. Humanos em todo o continente são capazes de se conectar com as bestas espirituais através de contratos e assim vivem juntos, e até fazem batalhas com as bestas. Bestas espirituais se tornaram onipresentes na vida das pessoas. Eles se tornaram um componente indispensável do mundo. Ao chegarem, Ling Xiao agradece o porco e se despede dele, e o porco vai embora. Ling Xiao pergunta para Puni o que ele acha daquele lugar, pois é bem animado. Ling Xiao explica que toda cidade tem suas próprias comodidades de bestas espirituais. Ling Xiao vê um grupo de pessoas olhando para um quadro de anúncios e pensa que provavelmente tem anúncios importantes naquele quadro. Então, ele decide seguir lá ver. Ling Xiao começa a passar pelas pessoas para ver o que tem no quadro e pede para Puni não sair de perto dele. Mas o que tem no quadro é um anúncio de besta espiritual altamente perigosa. Lá fala que há ordens de abate para o peixe que potencialmente pode engolir e matar seu mestre. Ele é extremamente perigoso. Ao ver isso, Puni e Ling Xiao ficam chocados, e rapidamente Ling Xiao esconde Puni. Ling Xiao sai dali tremendo de choque e fala que por causa do incidente da baleia 1 ano atrás, a espécie de Puni se tornou procurada por pessoas de todo o continente. Então, Ling Xiao decide que, antes de se tornarem fortes o suficiente, é melhor Puni não aparecer em público. Ling Xiao pensa que é melhor seguir com o plano de descobrir o quão forte é o corpo de Liu Feng. Algum tempo depois, Ling Xiao está no centro de bestas espirituais. Lá, uma bela atendente o cumprimenta e pergunta como ela pode ajudá-lo. Ling Xiao diz que suas 2 bestas espirituais estão gravemente feridas. Ele coloca suas bestas na mesa e pede para a atendente curá-las e pede também um relatório de perícia sobre os tipos de suas bestas. A atendente chama suas bestas espirituais e fala que vai cuidar disso. A atendente embala a cebola e o cachorro, entrega junto com uma carta e também pede desculpas por fazer Ling Xiao esperar. Ela explica que as 2 bestas foram tratadas e em alguns dias elas estarão recuperadas completamente. Aquela carta é o relatório dos tipos de suas bestas. A atendente pede para que Ling Xiao guarde bem essas informações. Ling Xiao pega suas bestas e a carta e começa a sair. Enquanto saía, a atendente agradece por ele ter ido ali e diz que espera vê-lo novamente. Ling Xiao agradece a ela também e sai. Ling Xiao pega os relatórios de suas bestas para ver como são. Lá tem todas as informações. A primeira é do cachorro. Ele é uma besta espiritual canina, seu subtipo é veneno, seu estado atual é a fase da infância e está no nível 8. Suas técnicas naturais são mordidas capturadas. Técnicas aprendidas são mijo nocaute, mijo afrodisíaco e o mijo antídoto. Os requisitos para a evolução estão em branco. Já no relatório da cebola, diz que seu tipo é besta espiritual tipo planta.
glicínicas e videiras. Seu subtipo está em branco. Ele está na fase de infância, nível 7. Suas técnicas naturais são ligação de regeneração. Já as técnicas aprendidas são total envoltório de vinhas, boca de vinhas e chicote de vinhas. Os requisitos de evolução estão em branco também. Ling Xiao, quando viu os relatórios, percebeu que eles já aprenderam algumas técnicas e se pergunta onde eles aprenderam aquelas técnicas e se era autoinvenção. Ling Xiao diz que não esperava que o Ted tivesse uma técnica de veneno. Ling Xiao acha que essa técnica não é ruim, mas ambos estão em sua fase de infância. Ling Xiao precisa ser rápido e evoluí-los logo, mas Ling Xiao pensa e ressalta que o mais importante agora é pune. Ling Xiao agora está na loja de técnicas de bestas espirituais. Lá, ele é recebido por uma atendente que pergunta qual técnica Ling Xiao gostaria que sua besta aprendesse. Ling Xiao responde a ela que quer comprar a técnica bolhas. A atendente pede para Ling Xiao aguardar um pouco que ela vai verificar. Ela pega um pergaminho e diz que só tem aquele. É a última em estoque. O valor da técnica é 4 taéis de prata. De repente, uma pessoa grita para a atendente esperar. Ling Xiao e a atendente olham para trás para ver quem é. Esse cara diz que vai ficar com a última técnica bolhas. Ele oferece o triplo do valor e pergunta à atendente o que ela acha. Esse homem está segurando uma pessoa amarrada e com um saco na cabeça. A atendente responde ao homem, meio sem graça, que a última unidade já foi vendida para Ling Xiao. Ling Xiao diz ao homem que quem chega primeiro leva. O homem não está ali de brincadeira. Ele começa a convocar suas bestas e pergunta se a atendente não quer mais dinheiro e se ela sabe como fazer negócios. Ele diz se chamar Xue e fala que vai conseguir o que ele quer. Xue aponta sua mão para o chão e muita fumaça começa a surgir. De repente, um leão gigante aparece e ruge para Ling Xiao. A atendente fica assustada e corre para trás, deixando o pergaminho na mesa. Xue vai até a mesa e pega a técnica. Ele chama Ling Xiao e diz que ele tem duas opções. Ou Ling Xiao dá bolhas para ele, ou Ling Xiao dá sua vida. Xue pede para Ling Xiao escolher com sabedoria. Ling Xiao fica frustrado e pensa que essa situação é terrível. Ele tem certeza de que não pode lutar com Xue, dada sua força atual. Ling Xiao pensa se deve apenas dar a bolhas para Xue. Mas quando Xue se vira e olha para Ling Xiao, ele se espanta. Xue começa a suar e chama Ling Xiao de Liu Feng, que é o dono antigo do corpo do protagonista. Xue abre um sorriso e chama Ling Xiao de irmão Liu. Ling Xiao fica espantado, sem saber o que dizer. Enquanto isso, o leão está lambendo o rosto de Ling Xiao. Um tempo depois, em um restaurante, Ling Xiao e Xue estão comendo lá. Xue fala que faz tempo que eles não se viam e pergunta onde Liu Feng esteve recentemente. Ling Xiao responde que não foi a lugar nenhum, só ficou em casa mesmo. Ling Xiao está tão nervoso que engasgou enquanto comia. Xue fala para Ling Xiao comer lentamente e pergunta se Ling Xiao realmente está com tanta fome assim. Xue pergunta se Ling Xiao havia pegado mais algumas senhoritas, mas Ling Xiao responde que não pegou nada ultimamente. Mesmo assim, Xue sorri e diz que inveja muito Ling Xiao. Xue diz a Ling Xiao que ele é um gênio, pois a técnica mijo afrodisíaco que Liu Feng deu para Xue da última vez foi muito útil. Ling Xiao, ouvindo isso, pensa que a técnica mijo afrodisíaco realmente foi auto-inventada. Xue aponta para a pessoa amarrada ao lado dele e diz que vai mostrá-la para Ling Xiao. Enquanto retirava o saco, Xue fala que acampou na Montanha do Espírito por mais de 10 dias. Mas finalmente pegou essa besta. A besta é uma ovelha moe do tipo humanoide. Ela estava toda machucada, com arranhões por todo o seu corpo. Xue passa a mão no rosto da besta e diz que o rosto e corpo dela são muito bonitos. Ele olha para Ling Xiao e pergunta se ele gostaria de experimentar, mas Ling Xiao responde gritando que não é necessário. Xue explica que estes tipos de bestas são extremamente populares na Blood Moon, pois os clientes estão entediados de jovens senhoritas. Agora eles gostam de bestas humanoides. Xue começa a rir e a dizer que se ele fizer a besta ovelha aprender a técnica bolhas, os clientes estarão mais do que prontos para pagar pelos seus serviços. A besta ovelha começa a chorar ao ouvir o que Xue pretende fazer com ela. Ling Xiao pensa que esse cara, General Xue, é do Blood Moon, uma seita da Segunda Liga. Eles são conhecidos por pegar bestas espirituais humanoides e forçá-los a servir e agradar seus clientes, e parece que Liu Feng também é cúmplice disso. Ling Xiao continua pensando que não pode mais se envolver com eles. Ling Xiao só tem que encontrar uma maneira de pegar a técnica bolhas e sair dali. Ling Xiao finge ser Liu Feng e diz para Xue que tem um pedido para ele. Ling Xiao tenta pegar o pergaminho, dizendo que ele também precisa dele, e pergunta se Xue não pode dar para ele.
Mas Xue coloca a mão sobre o pergaminho, impedindo Ling Xiao de pegar. Xue, com uma expressão assustadora, diz para Ling Xiao que ele está meio diferente. Ling Xiao fica completamente apavorado, pensando que deu merda, achando que Xue descobriu tudo. Mas Xue apenas pergunta por que Ling Xiao não está bebendo, e aproveita para fazer um desafio. Se Ling Xiao vencer ele na bebida, ele vai dar a técnica bolhas para Ling Xiao. Ling Xiao fica um pouco preocupado, pois ele é fraco para bebidas. Ele se lembra de quando ficou muito bêbado em sua vida passada. Eles estavam comemorando o primeiro aniversário da seita Vento do Pavilhão. Ele aproveita para agradecer a todos por estarem ali hoje. Então ele manda um brinde para todos. Mas não demora muito para ele ficar muito louco. Gu Ling tenta acalmar Ling Xiao, pedindo para ele seguir descansar. O outro garoto da seita não estava acreditando que Ling Xiao estava bêbado, pois ele só tinha bebido um pequeno copo de bebida. Ling Xiao está com medo de ficar bêbado de novo, mas de repente, Xue chega perto de Ling Xiao e pergunta qual o problema e se ele vai arregar. Pois se Ling Xiao arregar, a bolhas vai ficar com Xue. Então Ling Xiao decide aceitar. Uma hora depois, Ling Xiao entrega mais uma dose para Xue. Mas Xue já está tremendo e não aguenta mais beber. No entanto, Ling Xiao está praticamente sóbrio. Xue, deitado sobre a mesa, fala que não consegue mais beber e elogia Ling Xiao por conseguir beber tanto. Ling Xiao pensa que, na verdade, ele não sentiu nada. Ele não esperava que Liu Feng pudesse beber tanto. Ling Xiao fala para Xue que vai levar a técnica bolhas com ele. Xue, ainda deitado sobre a mesa, só ergue a mão e afirma que Ling Xiao pode levar. Depois de pegar o pergaminho, Ling Xiao se levanta e diz que tem que treinar Pune rapidamente e que, quando ficarem fortes o suficiente, Ling Xiao não terá que lidar com essas pessoas novamente. Enquanto ele saía, ele viu a mesma besta humanoide de antes. Ling Xiao se aproxima dela e vê que ela estava amarrada no pé da mesa e estava chorando ali no chão. Ele estende sua mão para perto dela, mas ela recua de medo dele. No entanto, Ling Xiao apenas a desamarra. Ela ficou confusa com o que ele fez. Ling Xiao sorri e fala para ela fugir rápido dali e pede para ela tomar cuidado da próxima vez para não ser pega novamente. Em outro lugar, em um lago bonito no meio da floresta, Ling Xiao estava lá com Pune. Ele vê aquele rio ali e diz para Pune que ali é um lugar ótimo. Então ele diz para Pune que vai mostrar para ele como ficar mais forte. Pune fica muito feliz com isso e começa a dançar. Primeiro, Pune precisa aprender a técnica bolhas. O mestre espiritual pode copiar a técnica para outro pergaminho por encantações, para que outras bestas espirituais possam aprender a mesma técnica. Ling Xiao começa a abrir o pergaminho e diz para Pune que é bastante fácil. Ele abre o pergaminho e tem um QR Code lá. Ele coloca o pergaminho em cima de Pune, e com isso o pergaminho é destruído. Mas antes disso, os encantamentos da técnica são difundidos no corpo de Pune. A técnica foi aprendida com sucesso, e Pune começa a brilhar, e Ling Xiao fica feliz com o resultado. Ling Xiao diz para Pune que a técnica bolhas foi aprendida. Bolhas é uma técnica defensiva. Ela consiste em formar camada protetora feita de água ao redor do corpo. Ling Xiao fala que esta técnica exige uma grande quantidade de água, e por isso que eles estão ali no rio, Ling Xiao pede para Pune tentar usar a bolhas nele. Pune então se prepara, começa a juntar um pouco de água. Em questão de segundos, a bola de água fica muito maior. Ling Xiao elogia Pune por estar fazendo um bom trabalho e pede para Pune mover a bola de água lentamente para Ling Xiao. Pune, fazendo isso, está tremendo de nervosismo e, por conta disso, ele acaba estourando a bola de água na cara de Ling Xiao. Ling Xiao começa a tossir e Pune fica preocupado com ele, mas ele diz para Pune que ele foi bem e deve tentar novamente, na próxima vez. Pune está levando a bola de água para Ling Xiao. Ling Xiao elogia novamente Pune e pede para Pune tentar envolver o corpo de Ling Xiao com a bola de água. Pune consegue envolver Ling Xiao, mas Ling Xiao começa a afogar lá dentro, pois tem muita água na bolha, mas depois de algumas tentativas, eles finalmente conseguiram. Ling Xiao comemora por finalmente conseguir ele, agora está completamente coberto e protegido pela água. O próximo passo agora é crucial. Ling Xiao pede para Pune engoli-lo. Pune fica confuso e chocado com isso. Mas Ling Xiao pede novamente para Pune usar a técnica engolir nele. E Pune continua chocado e de boca aberta. Pune vai até Ling Xiao para ver se ele está doente, mas Ling Xiao, com uma expressão estranha, diz que não está louco. Ele explica que é loucura, mas é por isso que ele é o único que sabe desse segredo. Ling Xiao pede para Pune confiar nele,
pois ele está coberto com uma camada protetora por causa da técnica bolhas, e por isso, quando Puni engolir ele, ele não vai morrer. Ling Xiao então pede novamente para Puni engolir ele, então Puni começa a se preparar, e começa a chupar o rosto de Ling Xiao. Antes de ser engolido, Ling Xiao lembra Puni de antes dele engolir Ling Xiao, Puni deve usar a técnica bolhas primeiro. Enquanto Ling Xiao estava sendo engolido por Puni, ele fala para Puni não ser como seu predecessor que engoliu Ling Xiao assim, então com certeza Ling Xiao será morto. Puni engoliu completamente Ling Xiao e arrotou para se aliviar. Um silêncio toma conta do lugar. E Puni fica confuso e começa a entrar em choque, e de repente ele surta achando que matou seu mestre. Mas lá de dentro Ling Xiao fala com Puni, dizendo que está tudo certo. Puni olha para os lados procurando seu mestre, mas Ling Xiao diz para Puni que está dentro do estômago dele nesse momento. Ling Xiao explica que os peixes-gato nascem com a habilidade única que permite engolir coisas muito maiores do que eles. Isso só funciona porque dentro dos peixes-gato há um espaço extremamente grande, e qualquer coisa que for engolida será rapidamente digerida. E a razão pela qual Ling Xiao não está sendo digerido é porque ele está protegido pelo efeito das bolhas. Mas a cobra branca Xiaobai que Puni engoliu anteriormente não teve tanta sorte. Ling Xiao começa a olhar para os lados procurando por algo, e rapidamente ele encontra o que estava procurando. Ele corre em direção a uma luz vermelha. Ling Xiao diz que Xiaobai já foi totalmente digerida, e foi transformada em orbes. Ele pega as orbes e explica que aquelas orbes farão suas bestas fortes rapidamente. Ling Xiao pede para Puni deixá-lo sair. Um tempinho depois, Ling Xiao já está fora do estômago de Puni, e fala que precisa aumentar o espírito de uma besta para torná-la mais forte. A única maneira de aumentar seu espírito é treiná-los e seguir para batalhas. E isso é um processo muito longo e árduo, mas tem uma outra alternativa. Eles podem usar um atalho. As bestas espirituais que Puni engoliu serão refinadas em átomo espiritual dentro do estômago de Puni. Ling Xiao pega as orbes em sua mão e pede para Puni olhar. Ling Xiao diz que aquelas são as orbes espirituais que ele recuperou do estômago de Puni. Ling Xiao mostra as orbes e explica que Xiaobai era uma besta espiritual do tipo fogo. Então ela foi transformada nestas duas orbes, as orbes da besta e do fogo. As bestas de Ling Xiao são do tipo água, videira e besta. Ele começa a convocar uma de suas bestas. O Ted aparece e Ling Xiao entrega para ele uma orbe de besta, que é do mesmo tipo do Ted. Então Ted come a orbe. Seus olhos começam a brilhar intensamente, e de repente todo seu corpo começa a brilhar. Ling Xiao conseguiu fortalecer sua besta sem nenhum treinamento, somente consumindo orbes de bestas. Ling Xiao explica que suas bestas ainda estão no estágio da infância, mas a cobra Xiaobai estava no nível 5 do estágio maduro, e por isso ela tinha muito mais espíritos do que suas bestas. Ling Xiao olha para Ted e diz que ele pode se tornar drasticamente mais forte. O Ted está atualmente no estágio da infância, mas depois de consumir a orbe espiritual, ele atingiu o nível final do estágio infância. E agora Ted está indo para a próxima etapa. Ted começa a brilhar intensamente e de repente ele fica maior. Pois atingiu o estágio maduro de nível 6, seu nível de tipo também foi aumentado, ele ganhou novas técnicas, sendo elas ataque repentino e rosnado selvagem. Puni vai até Ted e pergunta algo e Ted responde. Ling Xiao olhando para aquilo percebe que Ted havia crescido após atingir o estágio maduro. Ling Xiao diz que mesmo com apenas uma orbe de espírito, Ted foi para o estágio maduro, e já no nível 6, este é um atalho para se tornar forte rapidamente. Então Ling Xiao decide procurar por bestas espirituais do tipo besta, água ou videira naquela floresta. Ling Xiao explica que Puni irá engoli-los e transformá-los em orbes espirituais. E assim, Ling Xiao vai elevar consideravelmente o nível de suas bestas. Ling Xiao está determinado e diz para suas bestas que elas ficarão muito fortes em breve, e não terão mais medo de ninguém. Depois disso, Ling Xiao levará suas bestas para reerguer a seita Vento do Pavilhão. Com isso, todas suas bestas ficam animadas pelo que vai vir, mas de repente eles escutam algo nos arbustos. Um calango gordinho sai dos arbustos. A cebola corre e dá uma chave de braço no calango. O Ted pisa, e use seu peso para imobilizar o calango. E o Puni começa a chupar o calango para transformar ele em orbe. Ling Xiao, vendo que suas bestas pegaram uma besta espiritual, elogia eles, pois aquela besta realmente era do tipo besta. E Puni pode refiná-lo para Ted consumir. Mas Ling Xiao explica que esta besta espiritual está apenas no estágio da infância de nível 3. A quantidade de espíritos nele é muito baixa. Então, não é o suficiente para evoluir um nível do Ted. Ling Xiao toma a liderança.
Aponta para cima e diz que eles devem encontrar bestas espirituais mais fortes. Só então irá aumentar o espírito de suas bestas significativamente. Ling Xiao pede para apenas deixar as bestas pequenas seguir suas vias. Assim, Ling Xiao deixa o calanguinho seguir embora. Um tempo depois, Ling Xiao sai dos arbustos e avista algo. Ele aponta para o que viu e diz ser uma besta decente e deveriam começar com ele. O monstro é um sapo gigante. Seu nome é Sapo com enorme queixo. Sua habilidade é veneno e atualmente ele está no estágio maduro de nível 5. Um tempo depois, uma grande fumaça roxa estava pela floresta. Era a batalha de Ling Xiao contra o sapo. A batalha estava tão intensa que até tremia a água de um lago ali perto, e o veneno do sapo era tão poderoso que queimava as plantas menores. Ling Xiao conseguiu vencer a batalha, mas ele e suas bestas ficaram feridas e envenenadas. Ling Xiao estava tremendo caído no chão ao lado de Cebola, que estava tremendo também. Ling Xiao olha para Puni e diz que o sapo finalmente foi engolido. Puni estava muito cheio por conta de ter engolido o sapo, mas ele arrota para aliviar e sai veneno de sua boca. Ling Xiao começa a tossir e ressalta que eles foram muito descuidados. A toxina do sapo era muito poderosa. Ling Xiao vê Puni e Cebola envenenados, e até mesmo ele estava envenenado. Sua mão está ficando roxa por conta do veneno. Ling Xiao pensa que as coisas ficaram ruins se eles não se tratarem a tempo. Mas de repente a toxina começa a diminuir. Isso deixa Ling Xiao chocado. Ele olha para o lado, e Ted estava ali sem veneno nenhum. Ele pergunta se foi Ted que curou o veneno e como ele fez aquilo. Ted em cima do Cebola como demonstração, e Ling Xiao grita para Ted parar. Após todos estarem curados do veneno, Ling Xiao reúne todos eles e mostra 2 orbes. Eles conseguiram uma orbe do tipo aquático e uma orbe do tipo veneno ao engolir o sapo venenoso. Ling Xiao diz que a orbe espiritual do tipo aquático será usada para aumentar o nível de Puni, e Ted ficará com a orbe espiritual do tipo veneno para aumentar o subtipo de Ted. Ted e Puni gritam de emoção. Cebola fica triste ao ver que só Ted e Puni estão recebendo orbes espirituais. Mas Ling Xiao conversa com ele e explica que bestas espirituais do tipo planta são menos comuns. Ling Xiao pede para Cebola não se preocupar, pois eles vão procurar bestas espirituais do tipo planta, agora, e afirma que Cebola vai ficar mais forte. Ling Xiao ergue o dedo e explica que através desse método, todos eles ficarão mais fortes pelo menos 20 vezes mais rápido, e se eles treinarem ali durante 2 semanas, será equivalente a 1 ano de treinamento para os outros. Puni, Ted e Cebola ficam extremamente felizes com isso, mas a felicidade logo acabou quando Ling Xiao disse que há uma desvantagem nesse método, pois quando eles estão focados apenas em evoluir e não em ganhar experiências em batalhas, eles serão fracos durante uma batalha. Ling Xiao faz uma cara assustadora e diz para eles que nas próximas 2 semanas ele vai dar um treinamento pesado para aumentar as habilidades deles em batalhas. Ling Xiao ressalta que eles devem estar mentalmente preparados para o que virá. Isso deixa Puni, Ted e Cebola completamente assustados. Ling Xiao ergue os dedos e diz para todos que o treinamento de 2 semanas do inferno começa agora. No primeiro dia de treinamento, Cebola, Puni e Ted estão perseguindo algumas pegadas no chão. No segundo dia de treinamento, Puni, Ted e Cebola estão batalhando com uma besta árvore. Já no 5º dia de treinamento, Ted e Cebola estão ajudando Puni a engolir um urso. E conforme o tempo passa, Cebola, Puni e Ted ficam cada vez mais fortes. Assim se passam as 2 semanas, e Ling Xiao finalmente atingiu seus objetivos preliminares. Ling Xiao diz que todos fizeram um ótimo trabalho. Ling Xiao suspira e começa a colocar uma faixa no braço. Ele cerra os punhos e diz que agora eles vão na direção do vento do pavilhão. Ele chama o porco novamente e corre em direção da seita. Eles passam por um planalto, bambuzal e até montanhas, e finalmente chegam na seita Vento do Pavilhão. Entrando na seita, Ling Xiao percebe que o chão e paredes estão todos trincados, como se estivesse abandonado. Ling Xiao fica sem palavras neste momento. Ele se lembra de como era antigamente. E agora, em apenas 1 ano, ficou desta forma. Ling Xiao se pergunta como isso aconteceu. Ling Xiao entra no portão e percebe que não há nem guardas. E a porta está aberta. Ling Xiao se pergunta como todos da seita estão agora. Mas de repente Ling Xiao escuta um grito. Uma pessoa da seita Vento do Pavilhão está caída no chão e machucada. Aparentemente sua besta espiritual já está morta. Uma outra pessoa começa a avançar com sua besta espiritual. Um cara com os braços para trás diz que é um desperdício que uma seita sem valor esteja ocupando um lugar tão agradável.
O careca, aparentemente o líder desse grupo, começa a dizer que aquele lugar agora pertencia a eles. A pedra gigante. O careca diz para os membros da seita fazerem as malas e irem embora se não quiserem morrer. A besta do careca é um lagarto dragão que está no estágio de formação de nível 1. Gu Ling vai até o cara ferido e pergunta se ele está bem. Ele responde com uma voz trêmula que esse grupo chegou de repente e o atacou. Um outro membro da seita Vento do Pavilhão começa a gritar dizendo que eles são um bando de bandidos que ousaram provocá-los em sua casa. O garoto começa a convocar sua besta espiritual. Ele convoca sua besta espiritual, um gato das sombras, uma besta espiritual do tipo felino. Seu subtipo é escuridão e está no estágio de formação, nível 3. O careca, ao ver o gato, diz que o gato das sombras finalmente apareceu. Ele ressalta que a seita Vento do Pavilhão mal consegue aguentar com o gato das sombras. Todas as outras bestas espirituais foram mortas pelas outras seitas. O careca manda seus subordinados matarem o gato das sombras para que a seita Vento do Pavilhão seja deles. Então, seus subordinados convocam suas bestas espirituais, o Rei Besouro e a Tartaruga de Espinhos. O Rei Besouro está no estágio maduro. Seu tipo é inseto e está no nível 9. A Tartaruga de Espinhos está na formação de terra, de nível 1. O garoto, ao ouvir o careca dizendo que eles estão mal se aguentando, responde dizendo que o careca não sabe nada sobre o poder do gato das sombras. O garoto chama o gato mia, e o garoto diz: "Corte-os em pedaços." Então o gato salta rapidamente e começa a correr em direção às bestas espirituais do inimigo. O careca fica em choque com a velocidade do gato e grita para todos manterem distância. O lagarto começa a rodar muito rápido e tenta acertar o gato com seu chicote de cauda. No entanto, o gato é mais rápido e consegue desviar sem muita dificuldade. O gato é tão rápido que vê a cauda do lagarto passando lentamente ao seu lado. Ele usa sua habilidade fatiada mortal e passa pela cauda do lagarto, cortando-a em vários pedaços. O lagarto grita de dor e o careca já começa a suar em choque. Ele grita para cercarem o gato. A tartaruga se esconde dentro de seu casco e começa a girar e ir para cima do gato. O garoto se preocupa com o gato, mas o gato consegue saltar antes de ser atingido pela tartaruga. Lá de cima, ele usa sua habilidade e corta a tartaruga em vários cubos. O gato ainda zomba deles como se tivesse sido fácil e começa a lamber sua pata. Os subordinados começam a ficar desesperados. O de trás começa a gritar por conta de sua tartaruga ter morrido, mas o da frente comanda seu Rei Besouro a atacar o gato. O besouro começa a correr e vai até o gato, que ainda estava lambendo sua pata. Ele se vira com um olhar assustador e simplesmente desaparece de tão rápido que pulou. Ele faz uma espiral e usa sua habilidade fatiada mortal, e fatia o Rei Besouro com extrema facilidade. O besouro cai no chão, e o gato continua andando, isso deixa os ladrões apavorados e tremendo. O garoto olha para os ladrões e fala que eles se superestimaram. Mas neste momento, o careca olha para um de seus subordinados e acena com a cabeça. Eles ainda tinham um plano. O subordinado usa sua magia para dar ordens para sua besta. O Rei Besouro ainda estava vivo. Começa a se mover, mesmo com dificuldades, e ejeta seu chifre como se fosse um míssil. O chifre vai em direção de Gu Ling e os outros, que ficam sem reação vendo o chifre vir em sua direção. O garoto grita para seu gato proteger os membros da seita, então seu gato corre e corta o chifre em vários pedaços antes de atingir o grupo. Nesse momento, Gu Ling percebe algo. Ela grita para o gato tomar cuidado, mas é tarde demais. O lagarto morde o gato com tanta força que espirra sangue para todo lugar. O garoto fica em choque e grita por seu gato. O lagarto continua mordendo o gato, enquanto Gu Ling olhava para aquilo espantada. O lagarto joga o gato para o lado, que começa a quicar no chão devido à força que o lagarto jogou. O garoto corre rapidamente para ver seu gato, e quando chega lá, vê seu gato caído no chão. O gato apenas faz um barulho para seu dono, como se fosse um adeus. O garoto pega seu gato na mão e começa a chorar enquanto o abraça. O garoto grita, implorando para seu gato não morrer. Os ladrões comemoram por ter matado o gato das sombras. O careca olha para os membros da seita e diz que agora a seita Vento do Pavilhão está sem bestas espirituais para lutar. O careca sorri e diz que eles estão mortos agora. O lagarto começa a andar e vai em direção do garoto, que estava desolado por conta de seu gato. O careca fala que todos ali da seita Vento do Pavilhão estão fora de contato com a realidade. Os dias de glória da seita estão no passado.
O careca diz que ele pode facilmente destruí-los ali e agora, e ele vai começar pelo garoto. Nesse momento, o garoto não se importava mais com nada. Ele já perdeu seu líder, sua esperança e agora seu gato, que ele amava. Para ele, a morte seria um livramento para a dor que ele estava sentindo no momento. O lagarto já estava se preparando para atacar, mas Gu Ling grita e pede para ele parar. De repente, um esguicho de mijo acerta a cabeça do lagarto. O lagarto se vira rapidamente para ver quem foi que atacou. O careca pergunta quem era aquela pessoa. Ling Xiao apareceu com uma arma de mijo em sua mão. Ling Xiao olha para os ladrões e pergunta como um bando de lixo como eles ousam atacar sua seita. Gu Ling e os outros ficam impressionados com Ling Xiao, mas Gu Ling fica completamente paralisada com o que está vendo. Ela vê seu líder perguntando para os ladrões se eles estão cansados de viver. Gu Ling começa a tremer, se perguntando se isso era real, mas a visão dela começa a embaçar. Ela vê que na verdade era Ling Xiao que estava ali. Ela cobre a boca e fica corando e diz que estava alucinando. Gu Ling se vira para seus companheiros e pergunta para eles quem era aquela pessoa, mas todos dizem não saber quem é. Nesse momento, o careca grita para Ling Xiao que aquele assunto não era da conta dele, e se Ling Xiao não quisesse morrer junto com a seita, era melhor ele ir embora. Mas Ling Xiao responde que esse assunto é sim da sua conta, pois ele é o dono dessa seita. Ling Xiao solta o Ted e fala para ele mostrar os resultados dos treinamentos que eles tiveram. Ted começa a correr rapidamente. O careca pergunta se Ling Xiao é louco, pois Ted está no estágio maduro ainda e o lagarto do careca está no estágio de formação. O careca diz que se Ling Xiao quiser que Ted morra, ele vai ficar feliz em ajudar. Ted está indo em direção do lagarto, mas de repente o lagarto usa sua pata para atacar. No entanto, antes de ser atingido, Ted usa sua habilidade bola para anular qualquer dano físico. O lagarto acerta o golpe em Ted, mas não surte nenhum efeito. O careca começa a suar e pensa que isso é impossível, pois mesmo levando um golpe direto do seu lagarto, Ted ainda está inteiro. Ling Xiao fala para Ted que ele está pegando muito leve e pede para ele mostrar o ataque de garra. Então Ted pula e acerta um golpe na cara do lagarto. O golpe foi tão forte que o lagarto cuspiu sangue. O careca e o cabeludo ficaram de queixo caído com isso, mas não havia acabado. O Ted começou a dar vários golpes consecutivos, deixando o lagarto sem tempo para reagir. Ling Xiao continuava só administrando de longe. De repente, Ted pulou e segurou o lagarto com as mãos e os pés e deu uma barrigada no lagarto que o jogou longe. O lagarto caiu no chão com força e desmaiou. O cabeludo grita e pergunta o que aconteceu. O careca fica indignado que um cachorro fraco conseguiu vencer seu lagarto dragão. Ling Xiao pensa que esses ladrões são muito ruins em batalhas, pois eles nem perceberam que o lagarto foi atingido pelo mijo fraquecente logo no início e por isso ele perdeu. O careca pede para seus subordinados não terem medo, pois Ling Xiao é apenas um. Então o careca decide convocar todas as suas bestas espirituais. Então várias bestas espirituais do estágio maduro e infantil apareceram. O careca grita que mesmo que suas bestas sejam de nível baixo, Ling Xiao está em menor número. O careca fala para esquecerem do cão e atacar direto Ling Xiao. Ling Xiao, vendo isso, fica espantado. Então Ling Xiao decide correr e diz que o careca está usando truques sujos de novo. O cabeludo elogia o plano do careca, dizendo que é bem eficaz. O careca fala que eles têm que eliminar Ling Xiao, não importa como. No entanto, isso tudo era o plano de Ling Xiao. Os ladrões passam correndo e Ling Xiao estava só esperando por eles. O careca e o cabeludo ficam em choque novamente com o que veem. Ling Xiao os chama de tolos e pergunta se eles achavam mesmo que Ling Xiao estava fugindo. Ele explica que só precisava que as bestas dos ladrões passassem pela porta, e assim Ling Xiao poderia vencer todos de uma só vez. O Cebola agora está no estágio maduro de nível máximo, e só ele estava segurando todas as bestas espirituais dos ladrões. Um dos ladrões grita que Ling Xiao tem mais bestas espirituais, e o careca ressalta que são muito mais fortes que as bestas espirituais deles. Ling Xiao chama Puni e diz que eles têm amigos vindo para alimentar ele, e pede para Puni agradecer a eles. Puni, então, chega atrás dos ladrões com uma aura sinistra, que deixa o careca e o cabeludo paralisado por um tempo. Os dois se assustam com Puni ali atrás deles, e nesse momento, Cebola faz um movimento e joga todas as bestas dos ladrões para Puni. E Puni engole todos de uma só vez. Puni está no estágio maduro de nível máximo também. Os ladrões caem no chão e começam a tremer de medo. Puni, lá atrás, arrota como sempre depois de engolir alguma besta.
Ling Xiao aponta para Puni e agradece os ladrões por alimentarem sua besta, pois Ling Xiao estava preocupado com como iria encontrar bestas espirituais de alta qualidade. O careca aponta para Puni e pergunta com uma voz trêmula se aquela besta era a baleia. Ao reparar bem, ele percebe que realmente era a baleia na fase de infância. Ele pergunta para Ling Xiao como ele conseguiu isso. O outro membro dos ladrões pergunta se não deram uma ordem para eliminar esse peixe, e o careca grita que sim. O careca aponta para Ling Xiao e diz que Ling Xiao está contra a aliança e diz que ele vai ter problemas com isso. O careca continua dizendo que agora ele tem Ling Xiao nas mãos, pois se ele contar para a aliança que Ling Xiao tem a baleia, ele será caçado e preso por isso. Ling Xiao, com uma expressão assustadora, responde ao careca dizendo que se todos forem mortos, não serão capazes de fazer um relatório para a aliança. Todos os ladrões ficam completamente apavorados, e o cabeludo diz que Ling Xiao está certo. Mas Ling Xiao diz que os ladrões teriam um gosto nojento. Então Pani não iria comê-los, e Pani acena com a cabeça, confirmando. Ling Xiao diz para Ted que deixaria isso com ele, e Ted começa a rosnar para os ladrões. Os ladrões, morrendo de medo, pedem para Ling Xiao esperar, pois eles não vão falar nada para a aliança, e pedem para que Ling Xiao poupe suas vidas. Mas de repente, esguichos de mijo acertam o rosto dos ladrões. O careca começa a tossir e pergunta por que Ted fez aquilo. Ling Xiao começa a dizer que Puni é procurado por todo o continente. E Ling Xiao tem medo que isso seja exposto em breve, então eles já estão bem preparados para isso. Aquele mijo de antes é uma técnica que Ling Xiao inventou para Ted. Ela se chama amnésia. Ling Xiao fala para os ladrões esquecerem tudo o que aconteceu ali. Agora, de repente, Gu Lin aparece chamando Ling Xiao e perguntando se eles estão bem. Mas quando ela vê o que estava acontecendo, ela se espanta. Os ladrões estão completamente confusos, se perguntando o que aconteceu e por que eles não conseguem se lembrar de nada. Depois de passar pela porta da seita, o cabeludo até pergunta onde estão suas bestas espirituais. Ling Xiao fala para os ladrões que se eles não forem embora agora, ele iria vencê-los de novo. Ted e Cebola aproveitam para assustar eles um pouco mais. Mesmo eles não lembrando o que aconteceu, eles decidem fugir antes de fazer algo. Gu Ling chama Ling Xiao e pergunta onde estão os monstros espirituais deles. Ling Xiao responde que afugentou todos. Gu Ling chama Ling Xiao de herói e agradece. Ela pergunta como eles podem retribuir o favor, mas de repente Ling Xiao abraça Gu Ling e diz que é ótimo ver todos eles de novo. Ling Xiao continua abraçando Gu Ling e seu peito começa a encostar em Ling Xiao. Ela fica corada e sem saber o que dizer. Ela se pergunta se Ling Xiao vai pedir para ela retribuir o favor devotando-se a ele. Gu Ling fala para Ling Xiao e é com calma. Ling Xiao solta ela e fala que agora ela não sabe dizer quem ele é. Gu Ling fica confusa com o que Ling Xiao está dizendo. Ling Xiao coloca a mão na cintura e diz: "Você pode não acreditar, mas eu sou." Nesse momento, Ling Xiao percebe algo. Ele percebe que não pode contar quem ele realmente é. Algumas pessoas devem ter alterado a evolução da baleia anteriormente. É por isso que ela passou de baleia para baleia zumbi. E o objetivo dessa pessoa era destruir Ling Xiao. Ling Xiao pensa que eles podem ser um deles e observa cada movimento seus em segredo. Podem ser até as pessoas que estão perto deles. Eles podem tentar atacar Ling Xiao novamente, se descobrirem que ele reencarnou. Ling Xiao pensa que não deve ser capaz de lidar com eles com seu poder atual. Isso não só colocará a vida de Ling Xiao em risco, mas também afetará a investigação do incidente com sua família. Isso poderia até colocar os membros da seita em perigo. É por isso que Ling Xiao não pode dizer quem ele é, não por agora, pelo menos. Ling Xiao coça a cabeça e diz que Gu Ling é muito familiar para ele. Ele diz ser um prazer conhecer ela e diz que seu nome é Liu Feng e é um florista. Ele decide manter a verdade em segredo por agora. Gu Ling se apresenta e agradece Ling Xiao por ter salvo a seita. Ling Xiao pega Gu Ling pelo braço e sai correndo, pedindo para ela o levar para dentro para conhecer todos os outros. Ao entrar na seita novamente, podemos ver os restos da tartaruga e do rei besouro. Os membros da seita estavam lá também. Gu Ling apresenta Ling Xiao para todos, dizendo que ele é o herói que o salvou. Todos o cumprimentam e agradecem por tê-lo salvo. Ling Xiao acena para eles e diz que não precisa de agradecimentos. Ele só fez o que era certo. Ling Xiao percebe que todos ainda estavam ali na seita. Isso era ótimo. No entanto, ele olha para o garoto que estava segurando o gato. Gu Ling vai até o garoto para falar com ele. Ele informa que o gato das sombras estava morto. Ling Xiao, ao ouvir isso, fica paralisado.
e Gu Ling começa a chorar. Ling Xiao se lembra que, quando pegou esse gato, quando ele era um filhote ainda, estavam ele e Duan, que é o garoto de quem estamos falando. Os dois estavam felizes por ter pegado esse gato. Duan fica muito feliz, pois a velocidade deste gato é inacreditável, além de ser muito raro. Ling Xiao entrega o gato para Duan e diz que agora o gato era dele. Duan fica completamente maravilhado com isso e pergunta se Ling Xiao estava falando sério. Ling Xiao responde que, já que Duan quer tanto, agora é dele. Mas Ling Xiao pede para que ele cuide bem do gato. Duan, com lágrimas nos olhos, grita dizendo que vai cuidar muito bem dele e torná-lo uma das bestas espirituais mais fortes. Ling Xiao já estava frustrado com o que aconteceu. E Gu Ling explica para ele que o gato das sombras foi dado a Duan por seu mestre, e desde então, é a besta espiritual preferida de Duan. Gu Ling diz a Duan que sente muito pela perda dele, mas Duan apenas diz, com uma voz calma e deprimida, que vai embora da seita. Gu Ling fica surpresa e pergunta para onde ele vai. Duan responde que todas as suas bestas espirituais estão mortas e já não faz mais sentido ficar ali, e por isso ele não deve mais ficar na seita. Duan diz sentir muito, mas ele pretende ir embora. Gu Ling tenta impedi-lo, mas Duan só sai andando. Ele passa por Ling Xiao, que fica triste porque seu amigo está indo embora. Ling Xiao se vira e pega na roupa de Duan e tenta impedi-lo de ir embora. Ling Xiao grita para Duan não ir e diz que o vento do pavilhão ainda não acabou e ele pode ajudar a seita a se reerguer. Duan pergunta quem Ling Xiao pensa que é. Duan se vira e começa a gritar que Ling Xiao não consegue ajudar, pois como uma pessoa de fora poderia ajudar? Duan ressalta que a seita Vento do Pavilhão costumava ser a melhor seita do mundo, e sua força nem vale a pena mencionar. Mas, de repente, Gu Ling interfere para não deixar a briga continuar. Ela pede para Duan não dizer essas coisas e pede para Ling Xiao perdoar Duan, pois ele está muito chateado, e provavelmente não quis dizer essas coisas. Ling Xiao fica frustrado com isso. Antigamente, Duan estava procurando uma seita que ele viu em um panfleto. Ele pergunta se era ali o lugar. Ling Xiao vai até Duan e pergunta se ele quer se juntar à seita, mas estava meio indiferente ali. Ele disse que Ling Xiao parecia ser muito jovem para ser líder. Duan pergunta quantos membros tinha a seita. Ling Xiao responde que era só ele, na verdade. Duan se vira e pergunta como só tem ele na seita. Ling Xiao responde que o recrutamento acabou de começar. Duan começou a olhar a seita e estava reclamando de várias coisas como: o lugar parece muito pequeno, não há nem sinal de entrada, você está com falta de dinheiro? O uniforme não parece ser bom, eu gosto de vermelho, as condições de vida não parecem muito boas, você fornece água quente? E apenas um banheiro compartilhado, eu teria um futuro brilhante se me juntasse a você. Ling Xiao suspira e diz a Duan que, se ele detesta tanto, é melhor. Mas antes de Ling Xiao terminar de falar, Duan acena com a mão e diz que essas coisas não são importantes. Ele pede para Ling Xiao responder só uma coisa. Duan mostra o panfleto que Ling Xiao escreveu e diz que lá estava escrito que Ling Xiao quer construir a melhor seita do mundo. Duan pergunta se Ling Xiao está falando sério quanto a isso e se Ling Xiao está confiante de que pode fazer isso. Ling Xiao responde que sim, e Duan aperta a mão de Ling Xiao, dizendo que irá participar da seita junto com Ling Xiao e construir a melhor seita do mundo. Ele também pede para Ling Xiao não o desapontar. Após lembrar de como conheceu Duan, Ling Xiao continua frustrado por seu amigo estar indo embora e ele não poder fazer nada. Gu Ling continua tentando impedi-lo, dizendo que Duan não pode sair, pois eles devem continuar o legado de seu líder e devem ficar e proteger o vento do pavilhão. Duan, chorando, diz que o líder está morto e ele foi quem levou a seita para o topo. Sem ele, a seita Vento do Pavilhão não é nada. Gu Ling começa a chorar também e pede para Duan não dizer essas coisas, pois eles ainda podem. Duan a interrompe e pede para ela enfrentar a realidade. O vento do pavilhão está decaindo desde o ano passado. Ouvindo isso, todos da seita ficam chocados. Duan enxuga suas lágrimas e começa a sair. Enquanto sai, ele diz querer esquecer aquele lugar e começar uma nova vida, e pede para todos ficarem bem. Gu Ling corre até os outros membros e pede para Xiao e Zhou para impedir Duan de ir embora. Mas o resto da seita concorda com Duan e dizem que ele está certo. Gu Ling fica mais chocada ainda. Xiao diz que o vento do pavilhão agora só existe o nome. Outras seitas fariam cruzadas contra eles de tempo em tempo. Eles vão tomar seus recursos e matar suas bestas espirituais, impossibilitando de crescer novamente. A seita agora foi relegada.
É só uma questão de tempo antes que a seita entre em colapso. Todos eles cumprimentam Gu Ling e informam ela que eles também vão ir embora. Eles a agradecem por ter cuidado deles no passado, mas agora eles terão que seguir caminhos separados. Enquanto eles saem, Gu Ling fica tentando falar com eles e impedi-los de sair, mas de nada adiantava. Eles continuavam saindo. Ling Xiao grita para todos esperarem, e nesse momento todos olham para ele. Ling Xiao pede para eles não irem. O vento do pavilhão não acabou. Ling Xiao tenta revelar quem realmente é, mas vem em sua mente uma possível consequência se caso ele falasse quem realmente era. Então, ele cai de joelhos no chão. Ele se frustra por não poder dizer quem é. Ele pede novamente para todos confiarem nele. Se derem mais um tempo a ele, ele vai superar todas as dificuldades e restaurará a glória do vento do pavilhão. Todos ficam meio desconfiados com o que Ling Xiao está dizendo, mas de repente Duan começa a voltar. Ele para na frente de todos e fica de frente para o portão da seita. Ele se curva e todos se curvam diante da seita e desejam tudo de melhor e, com isso, eles partem, deixando Ling Xiao e Gu Ling. Ling Xiao pergunta por que isso está acontecendo. Ele só precisa de mais um pouco de tempo, pois ele pode reerguer a seita. Ele se vê com a imagem de seu antigo corpo ajoelhado no chão e implora para eles não irem embora. Gu Ling cobre o rosto com a mão enquanto chora, mas de repente, uma pessoa coloca a mão em seu ombro. Era Chen Shi, o membro mais jovem da seita. Ele fala para Gu Ling não ficar chateada. Gu Ling fica surpresa por Chen Shi estar ali ainda. Chen Shi responde que Gu Ling foi quem apareceu na vida dele quando ele estava na pior fase. Então ele não poderia simplesmente sair. Chen Shi ressalta que, para onde Gu Ling for, ele vai junto. Gu Ling passa a mão na cabeça de Chen Shi e diz sentir muito por trazê-lo quando a seita está no ponto mais baixo. Gu Ling diz que não faz nenhum ano que Chen Shi passou por muitos sofrimentos. Ela diz que só desperdiçou a vida de Chen Shi. Chen Shi pede para Gu Ling não dizer mais essas coisas. Gu Ling está meio cabisbaixa, pois agora só há eles dois na seita de agora em diante. Mas nesse momento, alguém os chama. Esta mulher é Tong. Ela é a cozinheira da seita. Tong pergunta para Gu Ling quanta comida ela deve fazer para o almoço de hoje, pois várias pessoas foram embora. Gu Ling havia pensado que Tong tinha ido embora também. Tong responde que não tem muitos lugares que ela possa ir, e ela assinou um contrato de 5 anos com o líder da seita, então ela ainda tem que cumprir com o contrato. Mas ela diz para Gu Ling que se Gu Ling quiser que ela também vá embora, ela vai. Mas Tong ressalta que o contrato diz que Gu Ling terá que compensar Tong com 3 meses do salário dela. Mas Gu Ling diz que não foi isso que ela quis dizer. Chen Shi puxa Gu Ling pela roupa e a chama. Chen Shi aponta para Ling Xiao e diz que o herói ainda está ali, e eles estão o ignorando. Gu Ling vai até Ling Xiao e pede desculpa para ele por ter testemunhado tudo aquilo, e por não ter tratado ele adequadamente. Ela junta as mãos e pede para ele ficar, descansar e fazer uma refeição antes de sair. Mas Ling Xiao apenas pede para entrar na seita. Gu Ling fica espantada com isso e pergunta para Ling Xiao se isso era sério. Ling Xiao pensa que, para investigar o massacre da família, a seita deve entrar na Liga Superior, e foi por isso que ele criou a seita Vento do Pavilhão. Ling Xiao só continuou evoluindo sua força por isso também. Ele destruía seitas inteiras sozinho. A seita Vento do Pavilhão cresceu muito rápido por causa disso, mas Ling Xiao negligenciou as forças dos outros membros da seita. Ling Xiao fica se culpando quando ele se lembra do passado, pois ele percebe que nunca cuidou bem de seus discípulos. Ling Xiao não olhava para eles além da consideração mais básica. Ele falhou em ser um líder e não conseguiu deixá-los mais fortes. Ling Xiao cerrou os punhos, frustrado, porque todos se juntaram à seita Vento do Pavilhão porque acreditaram nele, mas mesmo assim não acabou bem para eles. Ling Xiao era muito egoísta. Gu Ling fala para Ling Xiao que a seita agora não está nas melhores condições e seria um desperdício para ele ficar numa seita como esta com a força que ele tem. Ling Xiao segura Gu Ling pelos ombros e pede para ela parar de falar, pois ele quer entrar na seita e ponto. Ele abaixa sua cabeça e diz que jura. Ele olha para cima e grita que vai restaurar a glória do Vento do Pavilhão e nunca mais vai deixar ninguém sair da seita. Um tempo depois, dentro da casa, Ling Xiao está espantado com algo, e Gu Ling atrás, falando que se Ling Xiao realmente quiser entrar na seita, eles o receberão sem problemas e até farão uma cerimônia de iniciação simples para ele. Gu Ling pede para Ling Xiao orar para o líder deles, mas ele acha isso meio estranho, pois ele está orando para ele mesmo. Ling Xiao olha melhor para o retrato e se pergunta quem é aquele.
Ele pergunta para eles se aquele retrato é do líder deles que morreu. Chen Shi responde que sim. E foi a irmã Gu Ling que desenhou o retrato. Chen Shi diz que ouviu dizer que o líder era exatamente assim quando estava vivo. Gu Ling corrige Chen Shi, dizendo que não é verdade, e que na verdade há apenas 90% de semelhança. Enquanto isso, Lin Xiao chorava ao perceber como as pessoas se lembravam dele. Mesmo assim, Lin Xiao se curvou e orou para si mesmo. Ele começa a dizer: Líder Lin Xiao, eu, Liu Feng, estou me juntando à seita Vento do Pavilhão e continuarei seu legado, e me esforçarei para ajudar a seita Vento do Pavilhão a se tornar a melhor seita do mundo. Chen Shi pergunta para Gu Ling se vai ficar tudo bem, pois Lin Xiao está muito entusiasmado com isso. Gu Ling sorri e responde que sim. Ela tem certeza que vai ficar tudo bem, mesmo ela não sabendo o porquê. Ela ressalta que, desde quando ela o viu pela primeira vez, ele parecia muito familiar e sente que pode confiar nele. Gu Ling informa Lin Xiao que, de agora em diante, ela é a irmã sênior dele. Ela se apresenta novamente e apresenta Chen Shi também. Chen Shi fica feliz por ter um irmão júnior agora. Lin Xiao junta as mãos e cumprimenta eles também, sua irmã e irmão sênior. Gu Ling começa a mostrar a seita para Lin Xiao. Ela mostra onde fica o quarto de hóspedes e a sala de treinamento. Chen Shi aponta para o lado e mostra onde fica a cozinha, onde Tong está fazendo o almoço para eles. Gu Ling continua mostrando os lugares até que ela chega no dormitório masculino. Ela abre a porta e vê muitas pessoas lá dentro. Uma delas estava se trocando e grita para Gu Ling bater antes de entrar. Mas isso tudo não passava de lembranças. Agora o lugar está completamente vazio. Gu Ling fica chateada com isso. Chen Shi diz para Lin Xiao que todos foram embora, então ele pode escolher qualquer cama para dormir, mas Chen Shi recomenda Lin Xiao ficar perto dele, porque à noite fica um pouco assustador. Lin Xiao ouvia isso meio desconfiado. Gu Ling explica para Lin Xiao que, como todos saíram com os uniformes e no momento eles não têm dinheiro, ele terá que usar suas próprias roupas por enquanto. Chen Shi percebe que eles tinham que ter pedido para eles tirarem os uniformes antes de saírem. Gu Ling diz que, na verdade, tem um uniforme sobrando, mas é para mulheres. Lin Xiao responde que não é necessário, suas roupas já estão bem. Gu Ling fala que agora Lin Xiao precisa aprender a senha da seita, pois com a senha ele pode obter acesso a algumas instalações da aliança, mesmo que eles tenham acessos muito limitados agora. Lin Xiao suspira, pois já sabe o quão ridícula é a senha, então ele começa. Pequeno peixe, thud thud, baleia gigante, uau uau, vento do pavilhão, amo amo. Gu Ling parabeniza Lin Xiao por ele aprender muito rápido, até não parece ser a primeira vez que ele faz isso. Lin Xiao sorri e acena para ela, e pensa que é porque ele já está familiarizado com essa senha. Gu Ling chama ele e diz que está na hora do almoço. Ao chegar lá, eles veem belos pratos com comida quentinha na mesa. Tong trazia mais uma panela e pede para Lin Xiao provar a comida dela. Gu Ling fala para Lin Xiao que sente muito por ser só aquilo que eles têm a oferecer. Mas agora eles estão com o orçamento limitado, e isso era tudo que eles tinham. Tong estava saindo, e Gu Ling a chama e fala para ela comer com eles, agora já que todos foram embora. Tong se senta na mesa e faz uma cara feliz. No entanto, só ela estava animada ali. Lin Xiao, Gu Ling e Chen Shi estavam melancólicos. Enquanto comiam, havia um silêncio total, mas para quebrar esse gelo, Tong pede para eles não ficarem tão para baixo assim, pois na vida tem altos e baixos, mas ainda assim tem que comer para viver. Chen Shi sorri e concorda com Tong. Ele ressalta que hoje é um dia feliz, pois Lin Xiao se juntou a eles. Então eles deveriam celebrar, pois dada a força dele, tem boas chances de ser promovidos para a Liga Superior. Ao ouvir isso, Lin Xiao lembra que daqui a um mês haverá uma competição de avaliação da aliança. Gu Ling diz que já se inscreveram para a competição do mês que vem. Se o vento do pavilhão for bem, serão promovidos para a 4ª liga. Eles já praticaram por muito tempo. Então deveriam entrar confiantes. No entanto, ela receia que não tenham o suficiente para o teste padrão depois de tantas pessoas terem saído da seita. Chen Shi ressalta que deve haver 4 participantes, e eles são apenas 3. E mesmo que eles tentem recrutar mais membros, não daria certo por conta da situação atual da seita. Lin Xiao pede para Tong se juntar a eles. Tong fica receosa de aceitar, pois ela explica que só sabe limpar e cozinhar, não sabe nada sobre bestas espirituais. Gu Ling concorda com Lin Xiao e diz para Tong que ela pode fazer isso, pois o líder uma vez disse: "Não subestime a irmã Tong. Ela é talentosa no reino espiritual. Ela é ainda melhor do que a maioria de vocês aqui."
Ela só se tornou cozinheira porque não queria se tornar mestre espiritual. Tong, lembrando disso, fica corada e tenta negar tudo isso, mas Gu Ling e Chen Shi começam a implorar para ela aceitar, pois estão em um momento crítico. Tong suspira enquanto come um almeirão e pensa que já está há muitos anos com a seita Vento do Pavilhão, e desde sempre, todos foram gentis com ela. Então, ela deve fazer mais por eles como puder. No entanto, ela pensa que pode ser um fardo para eles, pois não sabe nada sobre bestas espirituais. Chen Shi chega perto de Tong e diz que vai ficar tudo bem, pois ela é muito talentosa e aprenderá muito rápido. Tong então decide aceitar. Ela fala que vai tentar fazer isso. Gu Ling faz uma cara fofinha e agradece a Tong por tentar, mas Tong ressalta algo. Ela diz que, já que tem que se tornar uma mestre espiritual e também tem seus deveres de empregada, ela será paga por ambos os trabalhos. Rapidamente, a expressão de Gu Ling muda e ela fica triste, mas Tong começa a rir e diz que é brincadeira e que, quando as circunstâncias melhorarem, eles falam disso. Chen Shi acha ótimo ter um irmão júnior agora, e ele aproveita a oportunidade que todos estão ali e sugere escolherem um novo líder, pois eles precisam de um novo líder para a competição. Gu Ling lembra do Duan e fala que o melhor candidato para líder era ele, pois ele se juntou à seita antes de todos, além de ser o mais forte entre eles. Mas tristemente, ele deixou a seita. Chen Shi olha para Ling Xiao e grita que agora ele sabe quem pode ser o novo líder. Ling Xiao fica surpreso com isso. No entanto, ele começa a dizer que, como acabou de chegar, ele não tem certeza sobre isso. Mas, antes de Ling Xiao terminar de falar, Chen Shi nomeia Gu Ling como a nova líder da seita. Gu Ling fica toda corada com vergonha, mas Ling Xiao fica mais corado ainda de vergonha e enfia a cara na comida. Todos eles saúdam a nova líder. Gu Ling diz que ser tratada dessa forma a faz lembrar do líder antigo da seita. Ela diz que será o líder substituto da seita por um tempo e vai ajudar a seita a melhorar. Chen Shi fica feliz, pois já faz um tempo desde a última vez que eles ficaram entusiasmados assim. Ele pergunta para o líder qual o próximo passo. Ling Xiao e Gu Ling falam ao mesmo tempo que, primeiro, eles devem pegar bestas espirituais. Gu Ling sorri e pede para Ling Xiao continuar, mas Ling Xiao nega e pede para Gu Ling continuar, pois ela que é a líder. Gu Ling explica que, por conta dos diversos ataques que a seita estava sofrendo, nem ela e nem Tong têm mais bestas espirituais. Todas foram mortas. Ela fala que a tarefa mais importante agora é pegar novas bestas espirituais e treiná-las para participar da competição, mas como todos os lugares onde as bestas de melhor qualidade ficam foram tomados por outras seitas, eles não podem encontrar bestas espirituais de melhor qualidade. No entanto, Ling Xiao fala que conhece um lugar. Ele pensa que naquela época, quando ele ia caçar orbes espirituais para subir de nível, ele encontrou alguns lugares desertos com bestas espirituais de alta qualidade. Agora é hora de usá-los. Ling Xiao bate com o prato na mesa e fala para eles não perderem tempo e se movimentarem agora mesmo. Enquanto eles iam até o local, Chen Shi diz que faz aquela trajetória com frequência e nunca viu nada demais ali. Mas Ling Xiao responde que não seria um lugar secreto se pudesse ser encontrado facilmente. Ling Xiao se vira e informa a todos que já estão chegando, e pede para todos tomarem cuidado. Ele pega um galho e começa a apagar os rastros que eles fizeram para não deixar fácil das pessoas encontrarem, pois é melhor que só eles saibam daquele lugar. Ling Xiao pede para todos olharem se tem alguém por perto que possa vê-los, e Chen Shi acha Ling Xiao muito cuidadoso. Ling Xiao toma a liderança de novo e pede para todos seguirem ele. Ele aponta para frente e diz que o lugar está logo atrás daquela rocha. Mas ao chegarem lá, o lugar está completamente cheio de gente que quer bestas espirituais. De repente, um hamster aparece. Uma das pessoas grita que um hamster apareceu. Todos rapidamente se viram e correm para pegar o hamster. Chen Shi, Gu Ling, Ling Xiao e Tong ficam de queixo caído com o que está acontecendo ali. Tong pergunta para Ling Xiao se aquele era o lugar secreto e deserto que ele havia falado. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.